Primeiramente, boa tarde a todos. Estou muito agraciado pelo convite, né, feito pelo Xande, pelo Rafael também, sobre esse projeto que eles estão levando aqui de maneira tão adequada e reta pela capelania, que é o projeto voltado aos jovens, né? É muito importante a gente pensar logo de cara nessa questão do projeto voltado aos jovens, porque existem algumas falas relativas aos jovens que a gente encontra na história da filosofia e que por vezes a gente interpreta essas falas como falas muito duras em relação ao jovem, né? Vou dar um exemplo. Existe uma fala de Santo Tomás de Aquino, né, que está em um dos seus comentários sobre a filosofia aristotélica, no qual ele diz o seguinte: as questões relativas à filosofia moral não devem ser ensinadas para os jovens, porque falta aos jovens a experiência necessária para compreender os fundamentos da moral. Perceba que é uma fala pesada, porque o Santo Tomás, em uma tacada só, ele está dizendo o seguinte: olha, o jovem, ele é caracterizado desse modo, e justamente por ser jovem, ele não está à altura de um conteúdo filosófico voltado para a moral. E uma segunda percepção que nós temos dessa fala do Santo Tomás é que, de algum modo, falta alguma coisa para o jovem, né, se tornar um adulto, né? E é engraçado porque o nome do projeto é um projeto voltado para os jovens e o título da palestra carrega o termo moral, né? Eu não sei se vocês acompanharam, mas o título da palestra é A Filosofia como uma Obrigação Moral, né? Então, aparentemente, aí tem uma inadequação. Você tem a filosofia como uma obrigação moral no título da palestra, e essa palestra está sendo trabalhada num grupo para jovens. E o Santo Tomás disse que explicar coisas relativas à filosofia moral não está de acordo com aquilo que nós entendemos ser um jovem, né? Só que essa contradição, ela é apenas aparente. Por que apenas aparente? Porque quando o Santo Tomás ele diz isso, né, lançando mão ali de uma coisa que o Aristóteles já tinha percebido lá no século IV a.C., na verdade o que ele está dizendo é o seguinte: não cabe ao jovem compreender questões mais fundamentais dentro de uma filosofia avançada em relação à moral. Ou seja, ele não está dizendo que o jovem não deva buscar uma educação moral para si. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer com isso tudo? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, é necessário que o jovem vá tendo uma vida moral, mesmo que ele não compreenda o porquê disso, né? Se a gente analisar a relação entre um pai e um filho, né, o pai seria aquele que, da melhor maneira possível, educa um filho. E o filho, em sua juventude, ele é educado pelo pai, mesmo que por vezes ele não compreenda o porquê que o pai está educando daquele modo e não de outro, né? Então, quando o Santo Tomás diz que a filosofia moral não deve ser ensinada aos jovens, ele está dizendo o seguinte: olha, é necessário que os jovens adquiram primeiro algumas virtudes morais, para que depois essas virtudes sejam aperfeiçoadas pelo ensino da filosofia moral. Então, apesar do título da palestra guardar uma aparente contradição, né, falar sobre moral para jovens, na verdade a coisa se justifica desse modo, né? Nós vamos aqui não explicar fundamentalmente, filosoficamente, o que é a moral, mas nós vamos tentar defender a tese de que sem a filosofia você não consegue nem dar o primeiro passo na sua existência, na sua vida, né? Então é nesse sentido que a filosofia é uma obrigação moral, né? Então a tese que a gente vai tentar defender aqui nessa aula, né, ou nessa palestra, tanto faz, é o fato de que a filosofia é uma espécie de premissa necessária para que o jovem comece a dar os seus primeiros passos, tá? Obviamente, nem todos que estão aqui são jovens, né? Muitas pessoas já passaram da idade da juventude, e para essas pessoas talvez a compreensão seja até mais adequada. Por quê? De acordo com a idade mais avançada de um indivíduo humano, mais experiências de vida ele tem em sua coleção, portanto ele consegue reconhecer melhor esses exemplos morais. Aos jovens aqui presentes podem ficar tranquilos, porque também a gente vai tentar trabalhar esse assunto da maneira mais básica possível, que é
o objetivo dessa palestra, tá? Então, como é que a gente pode começar essa nossa exposição? Quando a gente diz que a filosofia, ela é uma obrigação moral, nós estamos dizendo, em alto e bom som, o seguinte: olha, sem filosofia não dá para viver da maneira adequada, tá? Da mesma forma que todos nós que estamos aqui presentes conseguimos reconhecer que sem a religião também não dá para ter uma vida adequada, a filosofia também está nessa categoria de sabedoria. Assim como a religião, assim como a vida cristã, a filosofia ela também se faz necessária para que nós possamos viver a vida da maneira mais adequada. Então, qual é o primeiro passo que a gente vai ter de dar aqui? É explicar o que é filosofia. Sem saber o que é filosofia, não dá para a gente dar um primeiro passo, né? E o que é filosofia, né? O que é filosofia? A filosofia é uma técnica perene, milenar, criada há muito tempo, né? Lá pelos gregos pagãos, por volta ali do século VI a.C., e essa técnica, né, que foi criada por eles, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade da técnica filosófica? É compreender a estrutura da realidade. É isso que faz um filósofo, né? O filósofo, ele olha em volta, ele se maravilha com o mundo, se maravilha com a realidade, e a partir desse maravilhamento, ele vai se esforçando intelectualmente para compreender a ordem das coisas. Basicamente é isso que um filósofo faz. Então a filosofia é uma espécie de técnica que, se você dominar de maneira adequada, você consegue direcionar a sua inteligência para compreender a ordem da realidade. Percebe a questão? Então, se você analisar bem, a filosofia ela é necessária a todos os seres humanos, porque todos os seres humanos, justamente por terem a capacidade de compreender as coisas, todos os seres humanos precisam de uma técnica para conhecer da maneira melhor possível como funciona a realidade. Percebe? Porque todos vocês que estão aqui para ouvir sobre filosofia, vocês estão aqui para cumprir uma finalidade, né? Para que eu estou saindo sábado de tarde da minha casa para ir ter a capelania, não tem missa na capelania, para escutar um professor nos explicar o que é filosofia, né? Por que eu estou fazendo isso? Tem que ter uma resposta para essa pergunta, percebe? E essa resposta ela pode ser dada de uma maneira bem adiantada. A filosofia, por ser uma técnica de compreensão da realidade, ela é necessária a todos os seres humanos. Então todos que estão aqui querem compreender melhor a realidade. Percebem a questão? Nesse sentido, a filosofia é necessária, né? Só que voltemos ao título da palestra, ó. A filosofia como uma obrigação moral, né? Percebam que há um segundo problema nesse título, né? Aliás, vale aqui falar e ressaltar, esse título saiu quase que por acaso, né? Eu estava conversando com o Xande, né, por telefone, e nós estávamos tentando ali qual o tema que a gente poderia dar nessa palestra. E nós estávamos conversando por telefone, aí na medida que eu estava explanando das minhas ideias, saiu essa frase. Ele falou: pô, cara, gostei dessa frase, vamos colocar como título da palestra. Só que depois, meditando sobre o título, eu percebi que esse título é extremamente problemático, né? E muito mesmo, né? Porque ele guarda um segundo problema. Que problema é esse? O que é uma obrigação moral? Né? O que é uma obrigação moral? Uma obrigação moral é uma norma que você deve obedecer de modo que sua ação seja a mais correta possível. Isso é uma obrigação moral. Então vejam vocês, se todo ser humano tem a capacidade de agir moralmente, então a obrigação moral, ela existe desde sempre. Visto que, como nós aqui conhecemos pelo menos o básico do catecismo, visto que Deus, né, nos criou dotados de uma consciência moral. Então, se nós usarmos a nossa consciência da forma mais adequada possível, nós acessamos certas normas que já estão impressas na nossa natureza, de modo que nós possamos agir sempre da maneira mais correta possível. Então veja que agir moralmente já é uma possibilidade da natureza humana. Então, quando a gente fala em obrigação moral, a gente está falando que o homem pode agir de acordo com a moral desde sempre. E aqui tem um problema no título da palestra, porque a filosofia não existe desde sempre.
Então, quando eu falo que a filosofia é uma obrigação moral, eu posso estar dando a entender que a filosofia, se ela é uma obrigação moral, então ela tem que existir desde sempre também. Mas ela não existe desde sempre e ela foi criada em algum momento da história, percebe? Então temos aí um outro problema em relação ao título da palestra, tá? No entanto, esse problema também pode ser resolvido. E de que forma ele pode ser resolvido? Como eu disse no início, a filosofia é uma técnica milenar criada pelos gregos pagãos que nos auxilia a compreender a realidade. Então, de alguma forma, a filosofia está vinculada à natureza do ser humano. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai ter de fazer aqui? É compreender a natureza do ser humano. O que é o ser humano? Qual é a finalidade da existência humana? Por que todos nós estamos aqui num sábado de tarde para compreender filosofia? Qual é o ponto da nossa natureza que quer cumprir com uma finalidade ao ponto de nós nos deslocarmos da nossa casa até a capelania? Então, o primeiro ponto é: o que é o ser humano? Qual é a natureza do ser humano? Percebe? Se nós não conseguirmos responder essa pergunta, não dá nem para dar o primeiro passo, né? E para responder essa pergunta, a gente tem que observar o seguinte: desde o início da filosofia, essa questão relativa ao homem, ao que é o homem, estava presente, né? Eu costumo dizer para os meus alunos lá no ensino médio, é que a filosofia ela começa lá com os pré-socráticos se espantando com a realidade, mas a filosofia ela fica realmente séria quando aparece um indivíduo chamado Sócrates. O Sócrates, ele vai elevar a filosofia de patamar, porque ele vai ser o primeiro pensador a tentar compreender o que é o homem. E essa busca socrática, ela surge através de um diálogo muito interessante, no qual um amigo de Sócrates faz uma espécie de telefone de comunicação entre ele e um rival que ele tinha, que era o Górgias. Para quem não sabe, na Grécia Antiga, existiam ali dois grupos intelectuais tentando tomar o espaço na sociedade grega, né? Um era Sócrates, que estava ali surgindo, e outro eram os sofistas. Os sofistas eram os antifilósofos por natureza. Eram aqueles que fingiam ser sábios, mas que no fundo não eram. E um desses sofistas, chamado Górgias, ele endereça a Sócrates uma pergunta fundamental, que é a seguinte: vai lá e pergunta para Sócrates qual é a finalidade da filosofia. E o Sócrates, ao invés de responder a pergunta, o Sócrates manda de volta uma outra pergunta, que é a seguinte: diz lá para ele que eu só respondo essa questão se ele me responder uma outra questão antes. E a questão que eu levanto para ele é: o que é o homem? O que é o ser humano? Se ele conseguir me responder essa pergunta, aí sim eu posso falar sobre filosofia. Então o que o Sócrates está colocando aí? Ele está colocando uma premissa. Ele está dizendo o seguinte: olha, antes de nós compreendermos no que consiste a atividade filosófica, é necessário compreender o que é o ser humano. Então a filosofia, ela começa a atingir o seu ápice a partir dessa pergunta: o que é o ser humano, né? E na medida que os grandes filósofos lá da antiga Grécia começam a meditar sobre essa pergunta, uma resposta toma conta, e nos parece que todos eles vão concordar com essa resposta. Eles vão dizer o seguinte: olha, o ser humano é uma espécie de microcosmos. Isso aqui é muito importante, ó. O ser humano é uma espécie de microcosmos. Sócrates vai defender essa tese, Platão vai concordar com essa tese, Aristóteles vai explicar essa tese, e depois até mesmo os filósofos cristãos na Idade Média vão dar baliza a essa tese. O homem é um microcosmos. O que eles querem dizer com essa definição? Eles querem dizer um negócio muito simples, que é o seguinte: toda a realidade que nos cerca, se vocês observarem bem, ela é totalmente ordenada. O que eu quero dizer com isso? O que é a realidade? A realidade é um conjunto gigantesco de várias coisas.
para onde eu olho, eu vejo um monte de coisa existindo. Eu saio ali na rua, vejo um cachorro na rua, vejo uma árvore, vejo prédios, vejo outros seres humanos, eu vejo um monte de coisa. Eu olho para o céu, eu vejo um monte de astros, vejo o sol, vejo a lua, vejo as nuvens. Tudo isso existe. Logo, tudo isso pertence àquilo que chamamos de realidade, né? Só que olha que interessante. A realidade, ela não é um conjunto solto de coisas, mas a realidade é um conjunto ordenado de coisas. O que isso significa? Cada coisinha que existe na realidade depende de outra coisinha para existir, não é isso? Por exemplo, eu existo. Eu dependi, por exemplo, dos meus pais para eu poder existir. Eu dependo da água para poder continuar existindo. Eu dependo do alimento para continuar existindo. Ou seja, eu dependo de uma infinidade de coisas para que eu consiga existir. Então, qual é a conclusão que os gregos vão tirar disso? Eles vão perceber o seguinte: olha que coisa fantástica e maravilhosa. O conjunto de coisas que nós chamamos de realidade é um conjunto ordenado de coisas. Existe uma ordem que guia e que faz cada coisinha depender de outra, como se fosse uma imensa cadeia de relações ordenadas. Não sei se eu estou sendo claro no que eu estou querendo dizer. E o termo grego que eles usavam para explicar uma realidade ordenada é o termo grego cosmos. Cosmos. Então, quando eu falo que a realidade é um conjunto ordenado de coisas, eu estou dizendo que a realidade é um cosmos. Ou seja, o acaso e a sorte, eles aparecem no mundo, mas eles não explicam o mundo. O mundo, ele é explicado de uma maneira sempre ordenada. É sempre um cosmos. Ninguém aqui presente é louco de dizer que a realidade é caótica. Não dá para falar isso, olha. Porque para onde eu olho, eu vejo uma ordem. Não é assim? Eu planto uma semente de um determinado fruto, se eu der as condições básicas para essa semente brotar, vai nascer ali um pé daquele fruto determinado. Não vai nascer uma coisa aleatória, vai nascer ali uma coisa ordenada. Então, qual é a compreensão que os gregos tinham do mundo? Que é uma compreensão correta? É que a realidade é um cosmos. A realidade é ordenada. E não tem como negar esse fato. Não tem como negar esse fato. Então vocês vejam, se a realidade é ordenada, e a nossa inteligência consegue compreender essa ordem, então uma outra conclusão os gregos vão tirar. Eles vão dizer o seguinte: bem, se a realidade é ordenada, então essa realidade ela é ordenada também por uma inteligência. E aí vocês vão perceber que Sócrates, Platão e depois Aristóteles vão ter de conceber a existência de um Deus ordenador que depositou ordem em toda a realidade. Nosso objetivo aqui não é provar a existência de Deus racionalmente, embora isso seja extremamente possível, mas é só para vocês perceberem que os gregos, mesmo sem o auxílio da revelação direta do próprio Deus, eles conseguiam, através da revelação indireta, que é o próprio cosmos, conceber racionalmente a existência de Deus. Percebe? Mas, retomemos o nosso ponto de partida. Nós estávamos tentando entender o que é o ser humano. E qual é a mesma palavrinha que eles usaram para definir o ser humano? Um microcosmos. Cosmos nós já entendemos o que é. Cosmos é uma realidade ordenada. Agora, quando eu falo que o homem é um microcosmos, o que eu quero dizer com isso? E é aqui que está a grande sacada dos gregos. O homem é um microcosmos porque tudo aquilo que compõe a realidade inteira, de algum modo, já está dentro do homem. Isso aqui é muito sério, muito importante, porque isso aqui é a chave explicativa para a gente compreender o que é o homem. Olha, vou repetir. Toda essa realidade ordenada imensa que está ao nosso redor, toda essa ordem imensa, de algum modo, já está dentro do homem. Aliás, é justamente por isso que é possível o homem conhecer a ordem das coisas e os outros seres não conseguirem fazer isso, porque os outros seres não são microcosmos.
Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Então, há uma relação de semelhança entre a realidade inteira e a própria natureza do homem. E graças a essa semelhança é que o homem pode compreender a realidade ordenada e outro ser não pode, justamente pelo fato do homem ser um microcosmos. Eu sei que isso parece um papo meio de maluco, porque como pode a realidade inteira estar dentro do homem? Sejamos muito honestos, isso é muito esquisito. No entanto, isso se explica e também pode ser provado. Se meditarmos um pouquinho sobre nós mesmos e respondermos aquela questão inicial do Sócrates, quem sou eu? Eu começo a perceber dentro de mim aspectos do cosmos inteiro. Isso também não é difícil de perceber, tá? Diga. Perfeito. Se você tem na revelação racional trazida pelo catecismo a explicação da revelação dada por Deus, que é o próprio mundo, dizendo que o homem encerra em si toda a criação, você tem mais um fundamento que concatena com as ideias dos gregos, onde o homem é o microcosmos, percebe? Aliás, o fato do homem também guardar a imagem e a semelhança de Deus também nos dá uma pista desse fato. O homem ele tem que ser diferente das outras criaturas nesse ponto, né? Mas vamos tentar provar racionalmente o fato de que o homem seja o microcosmos, né? Observemos o ser humano. Se vocês observarem o ser humano em todos os seus movimentos, em todas as suas possibilidades de ação, o ser humano guarda um reflexo de toda a criação. Por quê? Quando nós olhamos para a criação, ou seja, quando nós olhamos para o cosmos, quando nós olhamos para o universo, nós sempre encontramos três aspectos muito claros. O universo, primeiro, ele é feito de matéria. Não dá para negar isso. Para onde nós olhamos, nós observamos que as coisas, elas são preenchidas de matéria, né? E essa matéria, os filósofos gregos, eles vão chamar de realidade mineral. Realidade mineral. O que é a realidade mineral? A realidade mineral seria a composição mineral de todas as coisas. Eu pego uma pedra, eu vejo um animal, eu vejo uma árvore ou vejo um ser humano, eu consigo observar nessas quatro criaturas, em sua composição física, o mineral, a matéria. Então existe uma realidade mineral nas coisas existentes, materialmente falando. E se você olhar para o homem também tem em si essa realidade mineral. Onde é que está a realidade mineral no homem? Na constituição do seu corpo. Se eu pudesse pegar o corpo humano e bater num liquidificador divino, sairia dali uma matéria, um pó. E se eu batesse qualquer coisa do cosmos nesse mesmo liquidificador, eu teria igualmente um pó. Esse pó é a composição material básica de tudo que existe. Então vejam vocês, o aspecto mineral da realidade eu encontro já no ser humano, que está na sua constituição física, que está na sua constituição corporal. Percebem isso? Então um aspecto já está verificado. Há uma semelhança entre o homem e o cosmos através da realidade mineral. Está claro isso, né? Só que, quando nós observamos todas as coisas materiais existentes no cosmos, ou na realidade, nós percebemos uma outra distinção. Dentre todas as coisas minerais, ou dentre todas as coisas físicas, existem dois tipos de coisas físicas. As coisas que não têm vida e as coisas que têm vida. Todo mundo pode verificar isso também, né? Uma pedra, por exemplo, não tem vida. Agora, uma árvore já tem vida. Percebe? Uma rocha não tem vida. Agora, um animal já tem vida, né? Essa mesa não tem vida. Um ser humano já tem vida. Então, se fôssemos categorizar
todas as coisas materiais da realidade em dois grupos, esses grupos seriam os seres sem vida e os seres com vida. Percebem? Mas o que caracteriza a vida? O que caracteriza a vida? Tá? A definição que nós encontramos dentro da filosofia perene, desde os gregos pagãos até a filosofia cristã medieval, sobre o que é a vida, é uma definição genial, belíssima inclusive. Eles definem a vida da seguinte forma: a vida é um princípio de movimento imanente. A definição parece complexa, mas quando a gente justifica o que ela quer dizer, a gente percebe que ela é belíssima. Vou repetir a definição: a vida é um princípio de movimento imanente. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, olha, que os seres que possuem vida, eles conseguem por eles mesmos realizar um movimento, enquanto que os seres sem vida só realizam um movimento quando influenciados externamente. Darei um exemplo disso, tá? Essa mesa não tem vida. Quando é que essa mesa se altera ou se movimenta? Quando alguma coisa fora dela provoca esse movimento. Peguei ela, mudei de lugar. Percebam que essa mudança de lugar que eu propus à mesa não veio de um princípio interno dela. A mesa não tem a capacidade dela mesma se movimentar. Tudo que ocorre em termos de alteração à mesa vem por uma influência externa. Percebem isso? Isso caracteriza que a mesa não tem vida. Não tem vida. Agora, quando eu olho, por exemplo, para uma árvore, aí a coisa já muda de figura. Como é que eu sei que a árvore tem vida? Por um motivo muito simples. A árvore realiza um movimento por ela mesma. Exemplo, ela recolhe nutrientes da terra, ela absorve luz solar, ela absorve umidade e transforma tudo isso em crescimento, em nutrição, em desenvolvimento. Esse movimento quem está fazendo é ela mesma. Percebe? Então a árvore tem ali dentro dela um princípio que essa mesa não tem. Esse princípio nós estamos chamando de vida. Conseguem compreender isso? Então, de certa forma, a árvore, em relação à mesa, a árvore tem um ânimo próprio. Ela tem um movimento próprio, enquanto que a mesa não tem esse ânimo. Percebem o que eu estou dizendo? Esse ânimo nós estamos chamando de vida. Só que olha que interessante. Quando eu pego essa palavra da língua portuguesa, ânimo, e trago a sua semelhança etimológica no grego, eu encontro o termo ânima, que retraduzido para o português, eu encontro a palavra alma. Alma. Então olha que coisa, olha que definição belíssima que os gregos deram. Os seres vivos são aqueles dotados de uma alma. De uma alma. Então o que é uma alma? A alma é esse princípio imaterial que produz movimento no corpo. Então, se a árvore consegue realizar um movimento próprio, isso significa dizer que a árvore tem uma alma. Conseguem entender o que eu estou tentando explicar? Alma, portanto, traz justamente a vida àquele ser. A mesa não tem alma, a árvore já possui. Então vejam que a alma, num primeiro estágio de vida, ela guarda algumas funções em relação ao corpo. E quais são essas funções? São as funções relativas ao crescimento, ao desenvolvimento, à nutrição. Essas características nós vamos determinar como sendo uma alma vegetativa. Percebem isso? Então, qual é a função de uma alma vegetativa? Movimentar o corpo a partir do crescimento, desenvolvimento e nutrição. Quais são os seres que possuem alma vegetativa? São todos os seres vivos, porque todos os seres vivos realizam esses movimentos. Conseguem entender? Então veja, uma árvore tem uma alma vegetativa, mas um cachorro também tem uma alma vegetativa. E pasmem, o homem também tem.
Porque o homem também se nutre, cresce e se desenvolve. Então olha que coisa impressionante. Temos agora um segundo aspecto do cosmos dentro do homem. Além da parte mineral, que é o corpo, nós temos também uma parte vegetativa em nós. Percebem isso? Então a nossa alma, como ela também traz desenvolvimento, nutrição e crescimento ao nosso corpo, nós temos algo semelhante a todos os vegetais e aos animais existentes. Conseguem entender isso? Então o segundo aspecto do cosmos está presente na nossa natureza. Percebe? No entanto, o cosmos não é limitado à parte mineral e à parte vegetativa. Existem outros elementos no cosmos que transcendem infinitamente essas duas características. Por exemplo, os animais. Os animais já trazem características que os vegetais já não conseguem fazer. O que os animais fazem? Os animais desejam. O animal ele é dotado de sentidos. Esses sentidos captam as formas sensíveis das coisas e, movido por um desejo trazido por essas coisas, os animais se deslocam até o objeto do desejo. Então olha que interessante. Animais sentem fome. Árvores não sentem fome. Então vejam que coisa magnífica que é a realidade criada por Deus. Os animais realizam um movimento que transcende infinitamente o alcance dos vegetais, que é o desejo. Os animais são dotados de 5 sentidos, a maioria deles, não todos, e por conta dessa capacidade sensitiva, os animais desejam os bens materiais. Percebe? Uma árvore já não faz isso. Então nós temos aqui uma segunda escala entre os seres vivos. Então, se nós observarmos o cosmos, nós já temos aqui 3 características fundamentais do cosmos: a parte mineral, a parte vegetativa e uma parte animal, que é voltada para o desejo. Percebo que essas 3 dimensões da realidade cósmica, elas são dimensões hierárquicas, onde sempre um degrau superior transcende o degrau anterior. Compreendem isso? E agora olha que coisa belíssima, olha como é que Deus criou tudo de forma ordenada. A cada degrau que eu subo na escala da existência das coisas, o degrau superior, além de ter uma característica própria, ele tem também as características dos degraus anteriores. Percebem o que eu estou dizendo? E aqui de novo, nós olhamos para o homem. Tese central da nossa palestra: o homem é um microcosmos. Então o homem tem que ter dentro de si também uma característica animal. E eu pergunto a vocês: os homens desejam os bens materiais? Desejam também. Então há algo de animal dentro do homem. Há algo de animal dentro do homem. Então, a parte mineral está no corpo, a parte vegetativa está no desenvolvimento, crescimento e nutrição, e a parte animal está voltada à questão do desejo. O homem, a todo momento, está desejando os bens materiais. Percebe? Só que vejam bem, se nós parássemos por aí na explicação do homem, nós não conseguiríamos diferenciar o homem de todos os outros seres. Porque quando os gregos definem o homem como microcosmos, a definição é de semelhança, mas não significa dizer que o homem é idêntico ao cosmos. Então olha que interessante, tem que ter ainda, dentro da natureza humana, uma característica que o diferencia de todo o cosmos. Percebem a questão? Tem que ter uma característica que existe só no homem e não nos outros seres. Porque se a dimensão humana se encerrasse na dimensão animal, todo mundo aqui confundiria um ser humano com um cachorro. E ninguém faz isso, porque existe algo dentro de nós que o cachorro não tem. Então é necessário subir mais um degrau. E é aqui que mora o coração da nossa aula, que é o seguinte: o homem guarda uma dimensão que nenhum outro ser vivo possui. E essa dimensão vai ser explicada principalmente pelos filósofos cristãos da Idade Média como uma dimensão espiritual.
espiritual. Aqui é um ponto central da nossa exposição. O homem, acima de tudo, é um ser espiritual. E esse termo espírito vai guardar a diferença entre o homem e todos os seres que existem no cosmos. Um cachorro não tem espírito, uma árvore não tem espírito, muito menos um mineral. Percebem? Então existe uma nota na natureza humana que o diferencia de todos os outros seres do cosmos. Percebem? Então vejam que interessante. Ao mesmo tempo que o homem é um microcosmos, ou seja, tem uma semelhança com todos os seres do cosmos, ao mesmo tempo o homem tem uma nota que o diferencia de todo o cosmos. O homem, de certa maneira, portanto, transcende todos os seres do cosmos material. O homem é superior a todos os outros seres do cosmos material. E isso não é uma pretensão ou uma arrogância dos filósofos. Isso é uma percepção que qualquer ser humano pode ter. Percebem a questão? Mas o que seria essa nota intitulada espírito? O espírito seria uma parte da nossa alma, ou seja, seria uma parte daquele princípio vital, daquele princípio que nos dá vida, que nos diferencia de todos os outros seres vivos. Então veja, espírito não é uma coisa diferente da alma. O espírito é um aspecto da alma humana, que você não vai encontrar nas almas dos outros seres. Percebem a questão? Então quando a gente diz, às vezes, por força de expressão, que o homem é dotado de corpo, alma e espírito, nós temos que compreender isso daí muito bem. Essa definição não está querendo dizer que o espírito é algo totalmente distinto da alma, mas o espírito é uma parte da alma que traz dignidade ao homem. Dignidade essa que o diferencia de todos os outros seres. Percebem isso? Então a nota espírito é a nota que define a essência da natureza humana. Sem essa nota, é impossível você diferenciar o ser humano dos outros seres. Tá claro isso? Mas, no que consiste esse espírito? Esse espírito traz para nós duas possibilidades de movimento ou de ação no mundo que nenhum outro ser possui. Essas duas notas contidas no nosso espírito são a vontade e o intelecto. A vontade e o intelecto. Então vejam bem, vontade e intelecto são características da nossa natureza espiritual. Isso significa dizer o quê? Que vontade e intelecto não são notas que você vai encontrar nos outros seres. Cachorro, por exemplo, tem desejo, mas não tem vontade. Cachorro, por exemplo, tem instinto, mas não tem intelecto. Vontade e intelecto são notas próprias dos seres humanos dentro dessa realidade material, cósmica que nós estamos detalhando aqui. Conseguem entender isso? E o que seriam a vontade e o intelecto? O que seriam a vontade e o intelecto? A vontade seria uma inclinação espiritual que nós possuímos, que nos direciona a alguns bens imateriais. Olha que interessante. A vontade é uma inclinação que nós temos no nosso espírito, que nos direciona a alguns bens imateriais. Então veja bem, a nossa vontade está sempre mirando não um bem material, ela está sempre mirando algo que é imaterial, algo que transcende a materialidade das coisas. Vou dar um exemplo aqui. O bem. Todo ser humano busca o bem. O que a gente está chamando aí de bem? Uma coisa material? Não, é uma coisa que transcende a materialidade das coisas.
Percebe? Ou então, o homem busca a justiça. Olha, justiça é algo material? Não, é algo que transcende a materialidade das coisas. A gente nem sabe direito o que é. Se eu perguntar para alguém, explica aí o que é justiça, olha como é que a gente tem dificuldade de explicar. Porque a justiça, apesar de a gente saber que é uma coisa boa, e que a nossa vontade busca, a gente tem dificuldade de explicar porque não é uma coisa material. Então a nossa vontade a todo momento está inclinando, né, os nossos movimentos em direção a esses bens imateriais. Percebem? Perceba que um cachorro, ele não pode buscar a justiça, porque sendo a justiça um bem imaterial, e faltando na natureza dele a vontade, ele não pode ter uma inclinação de fazer o que é justo. Percebe? Se você entrar numa jaula com um leão faminto, não vai adiantar muito você tentar negociar com ele dizendo, olha, é imoral você pular na minha jugular e me matar. Por que não vai adiantar essa negociação? Porque falta no leão esse aspecto espiritual chamado de vontade. Ele não consegue captar o que é justiça. Ele não consegue inclinar, melhor dizendo, o seu movimento em direção à justiça. Percebe? E o intelecto? O que é o intelecto? O intelecto é uma outra inclinação espiritual do homem que busca a verdade, que busca compreender o que são as coisas. Percebem a questão? Então vejam bem, intelecto e vontade andam juntas. O intelecto capta a verdade das coisas e a vontade visa seguir o intelecto de algum modo. Vou dar um exemplo, voltando à justiça. Para minha vontade inclinar as minhas ações à justiça, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que usar o meu intelecto para compreender o que é justiça. Então o meu intelecto compreende a verdade das coisas e a minha vontade inclina as minhas ações em direção a essa verdade. Conseguem compreender isso? Então veja que interessante, essa dignidade espiritual do homem, que traz ao homem as notas da vontade e do intelecto, vai trazer de outra forma para o homem aquilo que nós chamamos de liberdade. Então por que nós falamos que o homem é livre? Porque o homem ele tem consciência dos próprios atos. Ele entende as coisas com o intelecto e ele busca aquilo que ele entendeu com a vontade. Justamente essa busca, a partir do entendimento, é que nós estamos colocando aqui como liberdade. Quando eu olho para um cachorro, não vai dar para dizer que o cachorro tem liberdade. Por quê? Porque faltando o cachorro o intelecto e a vontade, ele não pode ter consciência de uma ação. Então o que acontece com o cachorro? Ele é sempre escravo dos seus desejos. Percebem? Então veja bem, o desejo é da clave animal, é uma inclinação a um bem material, enquanto que a vontade é da parte humana do homem, que tem a ver com bem imaterial. Isso tem algum senso de identidade do eu também, correto? Muito boa pergunta. Porque sem essa identidade você também não consegue distinguir o que é certo e errado, e não consegue muito menos compreender o que é verdade e verdade. Excelente. O que acontece? Essas notas do espírito humano, vontade e intelecto, elas não apenas miram o nosso entendimento para o mundo, para compreender as coisas do mundo, mas elas também naturalmente olham para elas mesmas, ou seja, pela vontade e pelo intelecto eu consigo me conhecer, e buscando o autoconhecimento eu vou achar uma coisa maravilhosa lá no núcleo do meu espírito. Essa coisa maravilhosa nós chamamos de eu. Olha que interessante, o ser humano possui dentro de si um eu. O ser humano pode falar, eu fiz assim porque eu quis fazer assim. Nenhum outro ser pode dizer isso, não porque lhe falta linguagem, mas é porque ele não é dotado de um eu. Então faz todo o sentido o que você está dizendo. Dizer que o homem é livre por conter o espírito é a mesma coisa de falar que o homem possui um eu, uma capacidade
de se conhecer e de agir no mundo de acordo com aquilo que é a sua vontade mais verdadeira existente. Somente o homem pode fazer isso. Percebem a questão? E agir com esse eu não é uma coisa simples. Porque, infelizmente, pelo fato do homem ser um microcosmos, o homem também tem que lidar com uma dificuldade que nenhum outro ser vai lidar. Que dificuldade é essa? Pelo fato do homem ser um microcosmos, todas as forças que estão na sua natureza ficam brigando para ter o palco principal das ações. Então você veja, o meu corpo mineral, ele adoece. A minha alma vegetativa pode ter problemas no crescimento do corpo. A minha alma animal pode querer tantos bens materiais que eu perco a noção dos bens imateriais. E por vezes eu posso negar o uso do meu intelecto e da minha vontade. Se por dentro, ou seja, se dentro da minha alma tiver um turbilhão de forças disputando o palco principal, na maioria das vezes eu perco de vista o meu eu verdadeiro. Percebem? E passo a agir no mundo falseando a minha personalidade, que o Antônio vai trabalhar possivelmente na próxima palestra, que é a questão voltada à personalidade. Então veja, essa questão do eu é uma questão seríssima e ao mesmo tempo problemática para a filosofia. Buscar o eu já é exercer a filosofia na busca de um autoconhecimento. Então essa nota eu, que vem da nossa nota espiritual, que é dotada de vontade e intelecto, é um tesouro que nós temos dentro de nós, que se nós conseguirmos achar, nós passamos a ter maior autonomia nas nossas ações no mundo e passamos a compreender melhor o mundo. A pergunta é, por que eu estou falando isso tudo? Por que eu estou aqui defendendo a tese de que o homem é um microcosmos? Por um motivo simples. Todas as coisas que existem no cosmos, elas existem para cumprir uma finalidade. E o homem também tem uma finalidade na sua existência. E a pergunta que eu faço a vocês é uma pergunta muito simples. Onde é que eu vou encontrar a finalidade da existência humana? Na sua parte mineral? Não. Na sua parte vegetativa? Não. Na sua parte animal? Não. Vou encontrar a finalidade da existência humana na nossa parte espiritual. Então, qual é a finalidade da existência humana? É agir maximamente com a vontade e com o intelecto, de modo que a vontade e o intelecto consigam ordenar as nossas outras forças mais baixas, ao ponto dela tentar observar no mundo e buscar a verdade, o bem e a justiça que existem na realidade no mundo. Então o trabalho do ser humano é duplo, para ele cumprir com a sua finalidade da existência. Primeiro, ele tem que disciplinar as suas forças animais, vegetativas e minerais. E segundo, ele tem que direcionar o seu intelecto e a sua vontade para buscar esses bens imateriais que estruturam todo o cosmos, que são o bem, a verdade e a beleza das coisas. Resumo da ópera: o homem só cumpre a sua finalidade na medida em que ele busca essas três coisas, esses bens imateriais. Conseguem compreender isso? E o conjunto de todos esses bens imateriais reunidos, os filósofos vão dar um nome. Eles vão chamar de felicidade. Então olha que interessante, a finalidade da existência humana é ser feliz, é buscar a felicidade. E a felicidade não é qualquer tipo de satisfação, mas é uma satisfação da nossa parte mais espiritual existente, e que o ser humano só consegue ser feliz na medida que ele consegue aderir ao bem, à justiça e à verdade. Sem a busca do bem, da justiça, da verdade, da beleza, se o homem não buscar essas coisas, ele nunca vai conseguir satisfazer esse seu lado espiritual. Logo, ele não vai conseguir ser feliz.
Percebem a questão? Agora vocês vejam, se existem bens imateriais ordenando toda a realidade por trás dos bens materiais, então necessariamente esses bens imateriais vão encontrar o seu maior nível de perfeição no ser que criou todas as coisas. E o ser que criou todas as coisas é Deus. Então olha que interessante, a finalidade da existência humana, no fundo, é buscar a maior compreensão possível de Deus, a melhor relação possível com Deus. Por quê? Somente através dessa relação é que eu consigo satisfazer em última instância o meu lado espiritual, a minha vontade e o meu intelecto. Percebe? Então quando a gente está, por exemplo, numa vida religiosa, numa vida espiritual, e nós estamos buscando um contato pessoal com Deus, antes desse contato, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ordenar as nossas forças mais baixas para que nós estejamos à altura dessa conversa pessoal com Deus. E digo mais, é necessário pedir inclusive a ajuda do próprio Deus para Ele nos ajudar nessa tarefa. Porque se eu não tiver com o meu interior ordenado, a minha vontade e o meu intelecto não vão ter a força suficiente de ter uma relação pessoal com Deus. Deus não conversa comigo como se eu fosse um animal. Deus não conversa comigo como se eu fosse um vegetal ou um mineral. Deus conversa comigo porque Ele sabe que no fundo eu sou uma pessoa. Eu tenho um eu sou dotado de vontade e intelecto. Então, para que esse contato pessoal exista, eu tenho que estar à altura desse contato. Percebe a questão? Então a felicidade humana depende justamente desse aperfeiçoamento no qual o homem disciplina os seus impulsos mais baixos para que a vontade e o intelecto estejam limpos e livres o bastante para ter essa relação pessoal com o Ser Supremo, porque só dessa forma eu consigo a felicidade. Percebem a questão? E onde é que entra o tema da palestra para caminharmos para o fim? A filosofia é uma obrigação moral do homem por um motivo simples. A técnica filosófica é uma técnica desenvolvida desde a antiguidade grega que vai nos auxiliar, através do esforço da inteligência, que vai nos auxiliar a disciplinar todos esses impulsos mais baixos. Então a filosofia ela é uma obrigação moral porque sem ela, sem essa técnica, eu vou ter muita dificuldade para agir com a minha vontade, com o meu intelecto da forma adequada. Então, apesar da filosofia ter sido criada pelos gregos num determinado momento da história, o homem desde sempre estava já buscando o bem, a verdade e a beleza. O que acontece é que agora, por uma graça de Deus e por uma sabedoria dos gregos, nós temos uma técnica que nos serve como uma espécie de meio ou método para buscarmos essa perfeição. Um upgrade, boa. A filosofia, ela vai otimizar essa disciplina interna e essa visão na busca da verdade, do bem, da beleza, da justiça, ou seja, na busca da felicidade. Percebem? Então, para deixar assim de maneira bem sintética, a gente partir para as perguntas, que eu acho que seria até mais interessante, de uma maneira bem sintética, sintetizando a nossa fala, é o seguinte: a filosofia ela é uma obrigação moral, porque sem a filosofia, você não vai ter acesso a uma possibilidade que, através do seu próprio esforço, de otimizar o intelecto e a vontade na busca da própria felicidade. Em outras palavras, sem a filosofia, eu vou estar dificultando o meu caminho em direção à felicidade. Sem a filosofia, eu não vou ter as ferramentas necessárias para otimizar o uso do meu intelecto e da minha vontade. Percebem? Então a filosofia é como se fosse uma tecnologia que nós podemos nos servir
para ordenarmos por dentro toda a nossa alma e direcionarmos a nossa vontade e o nosso intelecto em busca do sumo bem, da suma verdade, que é o próprio Deus. A filosofia, na verdade, é um meio, porque bem já traz a ideia de finalidade. Se a gente analisar, inclusive, a etimologia da palavra filosofia, criada por Pitágoras, lá atrás na Grécia Antiga, a gente vai ter lá, amor pela sabedoria. E o que é o amor? Amor é uma inclinação à sabedoria. Então a filosofia é um meio pelo qual você ama, você busca a sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria, sim, é uma finalidade. A suma sabedoria é o próprio Deus, ao final das contas. Percebem a questão? Então, olha que interessante. Se a fé é uma graça cedida por Deus para otimizar o nosso espírito, a filosofia é uma técnica que, através do esforço próprio do homem, o homem facilita o caminho para a felicidade. Então você tem aí duas ferramentas imbatíveis contra a infelicidade. Quais são essas duas ferramentas? A filosofia, que é o uso otimizado do intelecto e da vontade, e a fé, que vai otimizar o intelecto do homem através da ajuda divina. Então veja que interessante, nós buscamos Deus pelo esforço do intelecto e da vontade, filosofia, e Deus nos chama e nos auxilia nessa busca, trazendo para nós, ou cedendo para nós a graça da fé. Percebem a questão? Por isso que é muito esquisito, quando a gente olha na modernidade, essas ideologias, a tentativa, inclusive teórica, de separar a fé da razão, que é uma coisa absurda em si mesma, porque o local da alma humana, onde a fé age, é o intelecto, aumenta o poder do intelecto, um chamariz de Deus para que nós consigamos continuar no caminho. Na verdade, passa a ser composto através da graça santificante. É como se a fé, usando o termo do nosso amigo, é como se a fé fosse um upgrade na razão, fazendo com que a razão ou o intelecto conseguisse captar verdades que estão para além de seus limites naturais. Então a fé rompe esses limites naturais do intelecto. Então a filosofia, o que ela faz? Ela chega até o limite natural. O que a fé faz? Ela rompe esse limite, fazendo com que você consiga captar certas verdades que estão para além do mero esforço racional e intelectual. Percebem? Ficou claro, gente? Claríssimo? Então, se tiverem perguntas, podem fazer. Acho que, não sei se... Não precisa mesmo. Tá. De repente, não vai captar, né? Com o microfone. Capta. Três perguntas. Primeiro, o sentimento é sempre animal. Segundo, a diferença entre vontade e desejo. E a terceira, mais ou menos, o subconsciente é o espírito. Vamos lá. A primeira pergunta é sobre o sentimento. O sentimento é sempre animal. Sim. Uma tradução que nós trazemos para o sentimento é uma espécie de emoção que é produzida por um contato que nós temos com a realidade material. Então, como é que acontece isso? Eu capto algum aspecto sensível dos objetos ao meu redor. Esses aspectos, eles entram através dos meus 5 sentidos, e em algum momento, esses aspectos, eles despertam dentro de mim uma paixão, um sentimento. E qual é a região da minha alma que eu encontro isso? Justamente na parte animal, voltada ao desejo, que a gente chama na filosofia, inclusive, de concupiscível. Tá? Então, o que acontece? Todos os sentimentos estão relacionados a uma paixão. E o que é uma paixão? Uma paixão é uma espécie de desejo ou aversão que eu tenho a um bem material que está ao meu redor. Então, por exemplo, estou andando na rua e tem um cachorro com um porte avantajado rosnando. O que isso vai produzir em mim? Um medo. O que é um medo? O medo é um sentimento, uma paixão.
Percebe que o medo, ele não estava aqui dentro. Ele foi despertado pela forma sensível que eu captei de um ser material que está na minha frente. Ou um outro exemplo, estou lá em casa e a minha esposa chega com uma pizza. Ela abre a pizza, o cheiro já é percebido por mim. Isso desperta dentro de mim um desejo. Caramba, eu quero comer a pizza, vou querer comer a pizza inteira. O desejo começa a gritar dentro de mim. Isso é um tipo de paixão que eu tenho pela pizza, um sentimento que eu tenho pela pizza. Então, respondendo sua pergunta de maneira objetiva, os sentimentos estão localizados na nossa parte animal. Animais têm sentimentos, seres humanos também, portanto, certo? Tomemos cuidado com isso, ainda na sua primeira pergunta. Existem coisas que o mundo moderno trata como sentimentos e não são, tá? Exemplo, o amor. O amor, ele não está na esfera animal. O amor não é um mero sentimento. O amor é uma busca da vontade racional, portanto, uma busca espiritual de conhecer a essência das coisas, ou seja, de buscar bens imateriais. Darei um exemplo. O amor que eu sinto pela minha esposa. O amor que eu sinto pela minha esposa não é um mero sentimento, mas é uma busca intelectual de conhecê-la cada vez melhor e, através da virtude da coragem, revelar o meu interior para ela. E na medida que o conhecimento mútuo entre as duas almas espirituais vão acontecendo, nós vamos nos tornando um só. Percebe que o amor não foi um sentimento, foi um esforço espiritual de dois seres humanos ali. E o ser humano, ele transborda tanto amor, provando que o amor não é um mero sentimento, que o homem, inclusive, por conta do amor ao conhecimento, ou amor à sabedoria, que é o sentido da palavra filosofia, ele pode captar a essência das coisas materiais, que inclusive nem vida tem. Se eu quiser saber o que é um copo, eu posso, porque eu tenho tanto amor à verdade ou ao bem do copo, que o meu intelecto pode captar a essência do copo que transcende a sua materialidade. Percebem o que eu estou dizendo? Então o amor não pode ser um mero sentimento. Se o amor fosse um mero sentimento, a definição de filosofia amor pela sabedoria não faria sentido. Como assim eu vou buscar sabedoria por sentimentos animais? Então o amor, ele tem que ter ali uma nota racional, uma nota espiritual. Eu não sei se eu estou sendo claro. Excelente colocação, porque na medida em que seu espírito disciplina, as suas inclinações mais inferiores, o espírito acaba, na verdade, otimizando as inclinações inferiores. Então, por exemplo, o desejo pelos bens materiais, ele pode ser desordenado ou ordenado. Eu posso captar o melhor do bem material. E quando é que eu faço isso? Quando esse desejo pelo bem material está otimizado pela ação disciplinadora da razão e da vontade. Percebe a questão aí nesse sentido? O Rafael tem razão, porque se eu estou buscando a felicidade através do esforço da razão e da vontade, todas as outras minhas inclinações, inclusive as inclinações animais, serão otimizadas no processo. Então eu posso ter deleites da alma concupiscível animal quando otimizada pelo esforço da minha razão e da minha vontade. Tá claro? Segunda pergunta era? A diferença de vontade e desejo. Vontade e desejo. Vontade, um aspecto espiritual. A vontade é uma inclinação que direciona o homem aos bens imateriais. A vontade, ela se satisfaz com bens imateriais, ou seja, ela busca uma satisfação permanente. O desejo, ao contrário, é uma inclinação do meu lado animal e se direciona aos bens materiais. Portanto, o desejo se satisfaz apenas momentaneamente. Percebe? Então, desejo, esfera animal, vontade, esfera espiritual. Desejo busca satisfação momentânea, vontade busca uma satisfação mais permanente.
Por isso que a felicidade não é qualquer alegria. A alegria está na esfera dos desejos. A felicidade está na esfera do espírito. Percebem a questão? Cãezinhos podem ser alegres, mas nunca felizes. Seres humanos podem ser os dois, ó, porque ele tem as duas esferas dentro de si. A gente tem que tomar cuidado com os termos, porque os termos, na maior parte das vezes, são equívocos. Eles querem significar muitas coisas. Então, na verdade, o que um ser dotado de espírito, ou seja, o ser humano, ele tem que fazer? Ele tem que sempre analisar na fala de uma pessoa em que contexto está ali localizado, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com as palavras. Então, a gente tem que ter uma fineza com as palavras. As palavras, onde é que eu busco essa fineza? O que é a justiça das palavras? É quando a palavra ela está ajustada, ela tem um ajuste fino, ela tem uma justiça à coisa a qual eu quero me remeter. Então tem que ter cuidado com as palavras. No entanto, ao mesmo tempo, enquanto ouvinte, eu com a minha capacidade intelectual, eu posso analisar em que contexto a palavra foi colocada e obviamente relevar de algum modo essa fineza no ajuste. Então, por vezes eu posso falar, não, a caridade é um sentimento que eu tive com outra pessoa. Cara, eu entendi o que você disse. Eu tenho um bom senso para entender o que você disse. Agora, na acepção da justiça da palavra, ou seja, da relação entre a palavra e a coisa a qual ela quer significar, a gente tem que buscar sempre um ajuste fino. Porque sem esse ajuste fino, a gente pode colocar obstáculos na comunicação. E aí a vaca pode ir para o brejo. Por isso que um filósofo, ele toma cuidado ao verbalizar uma verdade. Aliás, está numa das atribuições de um bom professor. O filósofo, o que ele faz? Ele olha para a realidade, se maravilha com a realidade, se ordena internamente, compreende essa ordem cósmica e ele também tem que saber explicar o que ele contemplou. Porque se ele não conseguir explicar o que ele contemplou, quer dizer que ele não contemplou ainda. Aliás, vale aqui um conselho, inclusive de quem quer ingressar numa vida minimamente intelectual. A maior garantia que você tem, que você contemplou um assunto nos seus estudos, é a sua capacidade de verbalizar o assunto contemplado. Por isso que é interessante você exercitar isso com você mesmo, ensinando para outra pessoa ou escrevendo. Isso é importantíssimo, tá? Aliás, é por isso que a linguagem também é importante. E respondendo ainda a sua pergunta, antes da pergunta do nosso amigo, todas as ideologias modernas, elas justamente se infiltram no problema da linguagem. Elas começam a separar a linguagem do objeto da realidade e começam a trabalhar apenas na esfera da linguagem, tentando forçar a linguagem a produzir algo que não existe na realidade. E quando você produz na linguagem algo que não existe na realidade, sabe o que você está fazendo? Você está mentindo. Você está falando mentira. Então o que é uma mentira? Uma mentira é verbalizar uma ideia que não está adequada à realidade. Os sofistas faziam isso. Boa. Por isso que o Sócrates, ele por vezes lançava inclusive de uma ironia. Porque a ironia fazia com que o sofista fosse humilhado publicamente para Sócrates dizer o seguinte: olha, ele não pode estar na posição de cátedra de sábio. Ele não é um sábio. Olha como é que ele está mentindo. Percebe? E é por isso que os jovens, principalmente os jovens, que são geralmente, presas mais fáceis, eles têm de estar atento a isso, porque senão eles vão ser pegos pelas ideologias, porque as ideologias sabem trabalhar. A gente não pode também, ao mesmo ponto que a gente não cai numa ideologia, a gente também não pode achar que as ideologias são produzidas por pessoas burras, tá? Nécias, não é isso. As ideologias, elas têm um mecanismo lógico, assim, hiper sofisticado, já usando o termo sofista de novo, hiper sofisticado. O que as ideologias geralmente elas fazem? Geralmente quem cria uma ideologia ou constrói uma ideologia é alguém que conhece bem os princípios da filosofia e para negar os princípios de forma rasteira, eles conseguem construir argumentos com uma racionalidade lógica, mas eles misturam nessa estrutura lógica premissas falsas e verdadeiras. De modo que as premissas falsas passam despercebidos pelas pessoas que estão ali tentando acompanhar o raciocínio.
é o uso da malícia. É o uso da malícia. Toda mentira guarda uma malícia nesse sentido. Então, assim, não adianta falar, nossa, lá, como é que ele é burro, ele acredita em ideologia de gênero. Se você conversar com alguém que compreende a base teórica da ideologia de gênero, se você não tiver vacinado filosoficamente, a pessoa vai te dar um banho argumentativo. Ela vai te engolir argumentativamente. Daí uma outra finalidade importantíssima da filosofia: dominar os princípios que regem a realidade e o raciocínio, para que você não caia nas armadilhas de um argumento ideológico, por exemplo. Percebe? Excelente. Perfeito. Perfeito. O que acontece? Eu posso pegar um livro inteiro do Santo Tomás de Aquino e decorar ele todo, e depois chegar aqui e vomitar todo ele para vocês. Falar, Santo Tomás disse isso, 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 isso e aquilo. Aquilo que eu posso estar expressando, possivelmente será uma verdade, porque está baseado num grande filósofo. Só que veja bem, não vai adiantar muito isso enquanto exercício filosófico, por um motivo simples. Se eu apenas verbalizo aquilo que eu memorizei, e aquilo que eu verbalizei não está encarnado na minha vida, quando eu começar a falar de Santo Tomás de Aquino, eu não vou ter autoridade sobre aquilo que sai da minha boca. O que eu quero dizer com isso? É necessário, antes de tudo, para você viver a filosofia, é necessário, antes de tudo, se ordenar moralmente, para que as suas ações estejam à altura das verdades que você quer contemplar. Porque se você não tiver a altura da verdade que você quer contemplar, vão acontecer duas coisas. A primeira, você não vai conseguir contemplar a verdade, você vai estar abaixo da verdade. Percebe? Porque você não tem o preparo moral para isso. E segundo, você vai cair num fingimento. Você vai criar uma espécie de véu que você vai cobrir o seu eu verdadeiro e vai fingir ser um sábio ao explicar aquilo. E a um ouvinte atento, aquilo vai fluir como uma fala que sai de uma boca que não tem autoridade para estar ali falando aquilo. E isso também serve, aproveitando a pergunta do Elias, isso também serve como aviso principalmente aos jovens. A juventude é o período da nossa existência onde o mundo a todo momento nos convida a viver uma vida falseada, uma vida a qual eu tenho que garantir o meu sucesso e as minhas relações, mesmo que para isso o preço que eu vou pagar é negar o meu próprio eu. E aí, por vezes, eu nego uma verdade vivendo uma vida fingida. E isso daí é totalmente antifilosófico, porque ao fazer isso, você está negando a premissa básica que vai te impedir a contemplar as verdades. Percebe? Então, não basta decorar ou memorizar, melhor dizendo, usando o termo mais adequado, memorizar conceitos filosóficos se eles não estiverem encarnados na sua vida prática. Percebem a questão? É isso. Mais alguma? Terceira pergunta. Eu não lembro. Certo.
Boa. De novo o termo, né? De novo a questão da palavra. A gente fala em espírito, realmente, já dá esse sentido sobrenatural. Só que o espírito aqui que a gente está tratando, justamente pelo fato da aula ser de filosofia, tá? É o espírito na condição natural do homem. Como eu disse, seria a característica, a nota que diferencia o homem dos outros seres, ou seja, uma nota da natureza humana, né? No entanto, esse mesmo espírito que faz parte da natureza humana é uma espécie de condição prévia que abre o homem para o sobrenatural, que permite o homem a ação do sobrenatural, né? E o mais interessante é que quando você olha até fisicamente para o homem, você percebe uma simbologia até corporal do homem. O homem é o único ser dentre todos que é ereto. Ele é bípede, ereto, e ele é o único ser que olha para o céu por muito tempo. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de observar no mundo animal. Nenhum mundo animal fica a olhar para o céu por muito tempo, nem mesmo as aves. E até essa simbologia física já mostra que o homem, apesar dele ter uma condição espiritual na sua natureza, ele já tem uma espécie de predisposição ao sobrenatural. Não sei se eu estou sendo claro. É como se o homem tivesse, como uma potencialidade natural, a perspectiva da ação do próprio sobrenatural sobre o homem. E isso é observável em nós. Se vocês observarem, inclusive, a simbologia física do homem, você olha todas essas potências, né? Você tem o baixo ventre e o órgão sexual do homem, que simboliza ali o lado animal, né? Você tem o coração, simbolizando o centro do homem, que é o centro da vontade, e a cabeça, simbolizando o intelecto, a cabeça e a vontade acima do lado animal. Até simbolicamente isso nos mostra que o homem está aberto à ação do sobrenatural. Então não sei se ficou claro, né? A gente não vai detalhar aqui com termos mais técnicos, só para ficar claro e de maneira mais didática possível. O homem tem um espírito na sua condição natural e que abre para ele a possibilidade de uma ação sobrenatural, né? Isso, de Deus, exatamente. Perfeito. Sim. Então percebam que a felicidade humana, ela chega num limite pelas ações naturais do homem, mas para romper esse limite, a felicidade ser plena e definitiva, precisa de uma ação sobrenatural, que é a ação do próprio Deus, né? Mais alguma? O subconsciente é o espírito? De novo termos, né? É porque subconsciente, inconsciente são termos extremamente poluídos, muito em conta as teorias modernas da psicologia, né? Freud deu uma bagunçada quando ele criou lá a psicanálise, e depois Jung tenta consertar, mas também tem lá a sua bagunça, né? E o problema desses autores é que esses termos inconsciente e subconsciente são termos mais ou menos obscuros e que funcionam também através de uma coisa mais misteriosa dentro do homem, e que justamente por isso não podem ser o espírito, porque o espírito ele depende de uma clareza de percepção. Quando eu quero compreender o que é o meu eu estou buscando pelo esforço racional o que é o meu eu, ou seja, eu tenho que ter uma clareza sobre o que é o eu, não pode ser algo mais ou menos claro. E o subconsciente e o inconsciente, eles são termos que trazem significações complicadas, porque sempre tem ali um quê de área cinzenta, de obscuridade, o que obviamente vai retirar essa questão do espírito, né? Por exemplo, quando o Freud trata a questão do inconsciente, ele fala de pulsões desejantes, desordenadas, como se ele estivesse falando muito mais do lado animal do que do lado espiritual humano. Então veja a maluquice desses caras, eles estão invertendo a hierarquia, eles estão dizendo que o lado animal é o lado natural e mais forte, e que de alguma forma o lado espiritual é construído
socialmente pelo homem, de alguma maneira, como uma espécie de disciplina a esse lado animal para que você consiga conviver em sociedade. É como se isso que nós estamos chamando de espírito desde o início da explanação fosse na verdade uma prisão do homem e não aquilo que define sua liberdade. Te peço desculpa porque a gente teria que explanar isso de uma maneira mais adequada em uma aula, né? Trabalhar realmente o que seria inconsciente, subconsciente e trabalhar essa questão dentro da cosmovisão moderna. Mas o interessante é que a psicologia ela aceita os termos inconsciente, subconsciente, mas não aceita o termo alma, que é extremamente... Eles igualam alma à mente. E realmente a alma tem a ver com mente, e realmente a alma é mente sob um certo aspecto. Só que quando eles falam mente, é como se eles quisessem materializar essa questão que dá vida ao corpo. É como se, na medida que fôssemos buscando a causa da vida dentro do corpo, nós conseguimos em algum momento encontrar um órgão material que fosse a origem da vida, o que é um absurdo por completo. Se o princípio da vida fosse algo material, qualquer outro mineral poderia ter vida, horas. Porque tudo é composto mais ou menos com a mesma matéria básica, percebe? Então necessariamente a vida tem que ter um princípio imaterial. As pessoas não percebem esses pés de barro das ideologias modernas justamente por falta de filosofia. O que torna a filosofia uma obrigação moral. Uma obrigação moral. Sem dominar o básico da filosofia, você vai cair nisso daí mais cedo ou mais tarde. Perfeito. É uma tentativa de escamotear com a linguagem aquilo que eles nem sabem direito do que estão falando. Aliás, eu peço para as pessoas aqui, experimentem. Pegar um livro do Deleuze, do Freud, do Michel Foucault, assim, vocês vão ter assim, uma dificuldade incrível de passar no primeiro parágrafo, não por uma falha intelectual em tentar compreender, mas por uma obscuridade que está presente no próprio texto, como se eles não soubessem direito do que estão falando, tá? O professor Sérgio, né, que dá aula aqui no curso de apologética, ele teve um trabalho final na faculdade sobre o pensamento de Deleuze, e ele acabou chegando no final da sua tese dizendo o seguinte: olha, pelo que eu estou percebendo desses autores, esses autores estão tentando tatear também uma força espiritual, angelical, mas que não é muito boa, que dá para a gente desconfiar do que se trata, né? Isso não é brincadeira, tá? Você vai ler a biografia desses pensadores, você se assusta também. Como o nosso amigo Elias colocou ali, da mesma forma que um grande filósofo tem que ter uma vida moral ajustada à verdade que ele quer verbalizar, um falso filósofo vai ter uma vida imoral para se ajustar a esse discurso mais ou menos obscuro. Quanto mais obscuro é o discurso, pode desconfiar que ali tem um pé de barro na vida particular do indivíduo, cara. Isso é certeiro, né? Deleuze pulou do prédio, se suicidou. Michel Foucault, não dá nem para falar aqui dentro da igreja, né? O Freud, você vai olhar a vida particular dele e você se assusta com algumas notas biográficas. Então, assim, você percebe pela própria conduta do indivíduo como aquilo que ele está produzindo já é uma antifilosofia, é muito mais uma ideologia do que uma filosofia. Agora, quando você pega um Sócrates, o Sócrates foi condenado à morte, aceitou a condenação à morte em busca de um bem incrivelmente superior à sua própria vida física, que é a justiça. Não tem como comparar um Sócrates com Freud, ó. Percebem a questão? Então, uma maneira de você verificar se a tese funciona ou não, uma boa maneira é analisando a biografia do próprio filósofo. Isso funciona muito bem. Sobre como que dá para relacionar o apetite irascível e o apetite compulsivo com as vontades? Tem uma relação. Boa. Apetite irascível e apetite concupiscível são termos técnicos que nós usamos na filosofia para denominar inclinações do nosso lado animal, certo? O que é o concupiscível? É a inclinação ao objeto do desejo, objeto material. É quando você busca o prazer de um bem material, podemos dizer assim. E o que é o irascível? O irascível é uma força também, uma inclinação também do nosso lado animal, que visa superar um obstáculo para alcançar o bem material. Percebe? Então, o animal, se você observar um cachorro, ele a todo momento ele está buscando comida, ele a todo momento está sendo movido pelo desejo pela comida,
mas a todo momento ele está tendo ali que lidar com vários desafios que aparecem entre ele e a comida. Essa força para lidar com esses desafios é o que chamamos de irascível, tá? Então existe uma dinâmica entre o concupiscível e o irascível no nosso lado animal, percebe? Quando o nosso intelecto, a nossa razão, disciplina o concupiscível e o irascível, a nossa razão acaba disciplinando essas duas inclinações animais ao ponto de criarmos, ou melhor dizendo, de adquirirmos hábitos que nós chamamos de virtudes. Então o que são virtudes? Virtudes são bons hábitos que nós adquirimos na medida em que o intelecto disciplina as nossas inclinações. Então, quando o intelecto disciplina o concupiscível, nós adquirimos a virtude da temperança. Nós passamos a desejar e satisfazer os nossos desejos na medida correta. E quando o nosso intelecto disciplina o irascível e faz disso um hábito, nós adquirimos a coragem. O que é a coragem? É a força de vencer obstáculos, não mais em nome de um desejo desordenado, mas em nome de um bem superior, de um bem maior. Percebe? Então, a nossa vontade, que é uma inclinação espiritual, como ela segue o intelecto, ela vai agir da melhor maneira possível quando eu consigo adquirir as virtudes necessárias que disciplinam o concupiscível e irascível, que, repito, são a temperança e a coragem. Percebe? Então, um ser humano temperante, um ser humano corajoso, é um ser humano que conseguiu ajustar de maneira ordenada a vontade ao desejo e a vontade ao irascível. Percebe a questão? Foi claro? A gente teria que ter aqui uma aula, talvez, né, sobre as virtudes morais, quem sabe no próximo encontro. Tá? Léo, dentro do que o Rafa falou, a gente pode dizer que o ser humano ele é espiritual, mas quando ele é batizado, ele se torna sobrenatural. Sim, é como se a partir daquele momento, daquela hora, vejam, toda a criação saiu de Deus, do nada. Deus criou tudo do nada. Então em toda a criação você tem aspectos de Deus. Se Deus criou do nada, o rastro de Deus está presente em todas as coisas, certo? Só que como o homem faz esse papel de ponte entre o que é de baixo ao que é de cima, justamente por ser um microcosmos, ele tem essa abertura para não ter apenas nele uma nota, um rastro de Deus, mas para ele ser também chamado de filho de Deus. Ser chamado de filho não é para qualquer um, convenhamos. Quando seu pai te chama de filho, ele está dizendo o seguinte: olha, eu quero ter com você uma relação pessoalíssima. Eu não quero ter com você uma relação como eu tenho com qualquer um. Eu quero ter com você uma relação pessoalíssima. A nossa relação vai ser maximamente pessoal. Sabe por quê? Porque eu sou pai e você é filho. No ato do batismo, Deus está dizendo: você é meu filho. Você agora é meu filho não como gênero humano, não como espécie. Você é meu filho como pessoa. Você é meu filho como Roberto Varela. É isso que Deus está falando para mim. Então, nesse exato momento, o sobrenatural me cedeu uma graça que me trouxe para Ele. Então, na medida em que eu vivencio os sacramentos e recebo as virtudes teologais, Deus está nos trazendo para a esfera sobrenatural, diante dessa relação pessoalíssima que nós vamos ter com Ele. Veja, uma coisa é eu ter uma relação pessoalíssima com você, porque você é meu amigo. Toda a nossa relação vai ser guiada pelos nossos esforços naturais. Outra coisa é eu ser convidado para ser amigo de Deus. Se Deus entra na história, o sobrenatural vai ter que agir. Percebe? É até uma necessidade mesmo da natureza das coisas. Não sei se eu fui claro. Ok? É o microfone.
Só minha dúvida é a seguinte: você disse que uma árvore, por exemplo, possui alma vegetal, um animal e o ser humano, ele possui uma alma que contempla essas duas almas, vegetal e animal, e possui o espírito que se liga nessa alma também? Vai se separar? Boa pergunta. Olha só. Quando a gente diz que o homem é um microcosmos, a gente está dizendo que a alma humana, ou seja, aquilo que é mais essencial no homem, que a gente chama em filosofia de forma substancial, a gente não precisa desses termos por enquanto, que a alma humana abriga em si todas as possibilidades das almas que existem anteriores a ele. Então, na alma humana você vai encontrar uma nota vegetativa, responsável pelo crescimento e desenvolvimento do corpo. Na alma humana você vai encontrar uma nota animal, que é onde você vai ter ali as inclinações do concupiscível e do irascível. E você vai encontrar no homem uma nota que o diferencia dos outros seres, que é aquilo que nós estamos chamando de espírito. Então, o que é o espírito? O espírito é a parte mais nobre da alma humana. E em que sentido eu estou usando esse termo nobre? É porque no espírito que eu vou trazer a dignidade ao homem que vai diferenciá-lo dos outros seres inferiores a ele. Então o espírito não é uma outra coisa, mas é aquilo que traz nobreza à alma humana. Veja, essas coisas não estão separadas dentro de nós, elas estão juntas. E a nota espírito é o que vai diferenciar o homem dos outros seres. Agora, só um detalhe. Perceba que todos os seres, eles estão estruturados na realidade cósmica dentro de uma hierarquia, muito bem colocado pela providência divina. Então, a cada degrau que eu subo na hierarquia, o degrau superior não contém apenas as notas essenciais dele, mas também as notas do degrau inferior. Então, por exemplo, você tem minerais, vegetais, animais, seres humanos. Se você sair do cosmos material, você encontra os anjos e depois Deus, tá? O ser humano, ele tem as suas características essenciais que o diferencia de todos os outros seres, mas tem todas as notas do degrau anterior. Os animais, mesma coisa. Ele tem a nota que o diferencia dos seres anteriores, mas também tem as notas dos seres anteriores que existem nele. Então você encontra mineral no animal, que é o corpo, você encontra uma nota vegetativa no animal, que é o desenvolvimento e crescimento, e encontra o concupiscível e irascível, que são as notas que o diferenciam dos outros seres. Percebe? Então, na medida que esse degrau hierárquico, que a gente chama de estrutura ontológica, tá? Para usar aqui um termo técnico, na medida que você vai subindo nessa estrutura ontológica, o degrau superior sempre contém a sua característica essencial, que o define como aquele ser e não como outro, mas também as notas, ele também abriga as notas dos seres anteriores a ele, que estão abaixo dentro dessa hierarquia ontológica. Percebe? Sim. Perfeito. Tem a parte, você pode chamar de parte, mas é uma capacidade devido ao qual você então você não tem uma capacidade que é a parte vegetativa, que tem características do vegetativo, que ele cresce sem luta. Ele tem a parte sensitiva, que ele é senciente, que ele sente as coisas, mas ele tem algo que diferencia de todos os outros, que seria a parte intelectiva. Só quando você fala intelectivo, às vezes o pessoal fica pensando no intelectivo seria o raciocínio, o só, Sim. A parte intelectiva seria a parte imaterial da alma, vamos dizer assim. A alma do ser humano é uma só, mas ela é imaterial por causa desse próprio ser humano, da alma dele, de ser imaterial, por isso que a alma humana é imortal. Só para esse espírito que ele está falando é para separar o que é imaterial da parte mais material. Estou dizendo que a parte vegetativa ela depende das condições materiais. Uma vez que aquelas condições terminam, a alma morre, acaba. No caso senciente, ela também depende das condições materiais, que depende do sentido. Se o sentido cessa, aquela alma cessa. Enquanto o animal morre, ele morre e acaba. Por isso que a gente fala, por isso que Santa Teresinha dizia que o animal tem um princípio de vida. É o princípio que ele falou, tem um princípio imaterial.
de novo a palavra. Material não está dizendo que é imaterial, mas a alma humana não é só um princípio imaterial, ela é imaterial em si mesma, porque ela contempla coisas imateriais. É porque É o intelecto ou o espírito. É porque todas as designações dos degraus anteriores ao homem, todos os movimentos que a alma pode realizar nos degraus anteriores ao homem, ou seja, anteriores ao espírito, dependem de um corpo para potencializar, para atualizar, desculpa. Então, por exemplo, eu tenho a potência de desejar. Como é que eu atualizo isso? Através de um corpo. Então, todos os aspectos da minha alma, que a gente está chamando aqui de parte animal, parte vegetativa, todos esses aspectos dependem de um corpo para atualizar suas inclinações. A alma espiritual, como ela almeja bens imateriais, né, ela é totalmente imaterial, podemos dizer assim. Por isso que a gente diz o seguinte: quando uma planta morre ou quando um animal morre, realmente ele encontrou ali sua finitude na existência. Enquanto que o homem não. Pelo fato do homem ter essa realidade espiritual que independe do corpo, de algum modo, aquela alma ela tem que continuar existindo. Daí a prova da imortalidade da alma humana. É essa nota espiritual que traz imortalidade ao homem dentro de uma explicação filosófica. Não sei se eu estou sendo claro. Por exemplo, você contempla uma coisa, você percebe uma coisa pelos sentidos. Aquilo vem dos sentidos primeiro, antes de vir para o intelecto, essa parte material. Quando você cria um conceito universal, ele é imaterial. Aí, na medida que você está no âmbito imaterial, você já não está dependendo mais daquelas condições materiais. Não significa que a sua alma você não tem concurso de corpo e alma. Você não é uma alma andando por aí. Mas quando você já está atuando, operando de forma imaterial, ou seja, dentro do âmbito do intelecto, né, aí você já não está dependendo mais daquelas condições materiais. Eu preciso sentir para eu saber o que é o sentido. Eu já estou indo acima daquilo lá. Não quer dizer que eu necessite dos sentidos. A gente teria que organizar um encontro no qual nós pudéssemos explicar o processo de conhecimento. Ou seja, onde é que está a forma sensível, como é que eu capto a forma sensível das coisas, como os meus 5 sentidos atuam, como é que as sensações que eu capto de maneira separada se juntam dentro de mim, o que é a imaginação, para depois, lá no final, chegar ao intelecto. Toda essa travessia a gente precisaria de uma aula ou um curso para trabalhar cada um desses pontos, percebe? A gente está tentando aqui trabalhar de uma forma bem introdutória mesmo, só para a gente entender por que a filosofia é necessária na nossa vida. Pois, como o Rafael bem disse, a construção do conhecimento ela tem um quê de universalidade, universalização da verdade, que independe da questão física e corporal, mas isso vai deixar a coisa muito complicada, que a gente teria que vir aqui e explicar isso de maneira bem detalhada, talvez num próximo encontro, percebe? Mas é basicamente isso. Mais alguém? Sim? Excelente. Não, sim, foi. O que acontece? Todas as ciências, independente de qual ciência você está tratando, todas as ciências dependem da filosofia. E eu não estou falando isso daqui para puxar sardinha para a filosofia, porque realmente é assim. Por quê? Há uma justificativa para isso. O filósofo, quando ele se esforça racionalmente
para compreender o cosmos, ele está tentando compreender a totalidade do cosmos. O que isso significa? Ele está tentando compreender quais são os princípios que regem o cosmos. E ao contemplar esses princípios, como o próprio nome já diz, princípio é o que vem antes. O que é um princípio? Vamos puxar aqui de novo, abrir um parênteses, né? O que é um princípio? O princípio é uma verdade tão básica, mas tão básica, que não tem como ser provada. Você capta um princípio quase que de maneira intuitiva. Por exemplo, vou traçar aqui um princípio, o princípio da não contradição. O princípio da não contradição é um princípio, ou seja, o que diz o princípio da não contradição? É impossível uma coisa ser ela e não ser ela ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Isso é um princípio. Então, o filósofo é aquele cara que contempla esse princípio, certo? Então, o que toda ciência deveria fazer? Toda ciência, antes de produzir a sua tese, ele teria que pedir bênção para a filosofia. Ele teria que ir lá na filosofia e dizer o seguinte: meu amigo, é o seguinte, me mostre quais são os princípios que regem a realidade. São esses princípios aqui, os princípios da física, os princípios da metafísica, os princípios da psicologia, os princípios da antropologia. Todos esses são trazidos pelo esforço racional do filósofo. Depois que o cientista reuniu isso tudo, aí ele deveria produzir sua tese. Porque a sua tese não pode, em hipótese alguma, desobedecer qualquer um desses princípios. Se a tese desobedecer um princípio que seja, aquilo ali já não é mais ciência. É um mero cientificismo, é uma mera ideologia. Então, quando eu rotulo Freud, Foucault, Deleuze, Saussure, Escola de Frankfurt e por aí vai, eu não estou rotulando dizendo, não, a teoria deles discorda dos filósofos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essas teorias desobedecem princípios que regem a realidade. E se desobedecem princípios que regem a realidade, não pode ser considerado como uma ciência digna de respeito. Agora, por que a gente não compreende isso? Por que a gente não consegue perceber isso nessas teses? Porque junto com a desobediência dos princípios, estão várias premissas que também são verdadeiras. Aí você causa ali uma confusão desgramada, você não consegue se situar. E aí a desobediência pelos princípios passa em branco, você não consegue captar, por falta de conhecimento filosófico. Então, quando se defende a tese de que a filosofia ela é uma obrigação moral do ser humano, é porque a filosofia vai te trazer uma espécie de armadura que te protege de teses que desobedecem os princípios. Entende? Como a gente está num ambiente extremamente politizado hoje em dia, de discussões de internet, o que acaba acontecendo? As pessoas começam a discutir como se fosse time A contra time B. Falar assim, não, eu não gosto do Freud porque a teoria do Freud vai contra aquilo que eu acredito como filosofia. Quando a questão não é essa, não é por discordar, é pelo seguinte fato, é porque naquela tese tem uma desobediência de princípio, e se desobedece o princípio, está falando de qualquer coisa, menos da realidade, pô. Entende como é que o papo é muito mais embaixo? Aí o que a gente vê? A gente vê mães desesperadas. Eu converso às vezes com mães de alunos meus desesperados, falando, não sei mais o que eu faço. Meu filho não quer ir na igreja, meu filho é ateu, meu filho está lendo um monte de livro, assim, um monte de porcariada, mas a mãe não sabe lidar com isso. Por que ela não sabe lidar? Falta para ela o quê? Filosofia. O que está acontecendo? O filho dela chega com um argumento extremamente sofisticado da escola, porque o professor incutiu na cabeça do aluno lá um argumento hiper sofisticado. Aí o garoto chega e engole a mãe no debate, e a mãe fica sem o que fazer, porque falta para ela o quê? Domínio básico da filosofia. Por isso que é importante, pelo menos, o domínio básico da filosofia. E de repente a gente vai conseguir fazer esse trabalho aqui, quem sabe, né? Na medida que as aulas forem acontecendo, a gente trabalhar a filosofia desde o básico, subindo devagarzinho, degrau por degrau, para a gente compreender essas terminologias, esses conceitos, o básico do básico. Assim, a gente tem que parar, isso aqui vale como conselho, tá? Sim, porque eu já caí nisso, eu não quero que vocês caiam. Assim, por favor, não enxerguem isso como uma soberba, né? Isso aqui é muito sério que eu vou falar. Nós temos que parar com uma certa mania
de achar que filosofia é ler muito livro, é decorar certos conceitos, é entender Santo Tomás de Aquino. Assim, isso não é filosofia. A gente tem que ter um movimento de humildade intelectual, de retornar ao básico, como os primeiros filósofos fizeram, tá? O que os primeiros filósofos fizeram? Eles olharam para a realidade, perceberam que a realidade é gigantesca, é ordenada, e eles se maravilharam com isso. E pensaram o seguinte: quer saber? Eu vou me esforçar ao máximo intelectualmente para entender essa ordem. Eles foram partindo do básico. Entende? Assim, esse é um bom exercício. Porque se a gente não fizer desse jeito, a gente pode comer fases, engolir fases que vão nos atrapalhar. E quando a gente engole fases dentro da filosofia, o que a gente consegue não é conhecimento filosófico, a gente consegue arrogância intelectual. Aí é ideologia de novo. Porque tem as ideologias, os dois lados da mesma moeda, né? Você tem a ideologia progressista, modernista, que todo mundo gosta de criticar. Mas também tem uma ideologia, assim, no qual a pessoa gosta de vomitar certos conceitos, certas ideias, certos livros. Não é assim que faz filosofia. A filosofia tem que partir do básico, caminhando, engatinhando, aprendendo a andar. E isso é muito importante. Sem fazer isso, a gente vai ficar apenas vomitando um monte de conceito, cara. E aí a gente vai cair no mesmo erro. Entende? São Tomás é parte dos princípios. Perfeito. Porque, inclusive, o pessoal erra muito em estudar São Tomás, e o pessoal pega já assunto teológico. Exatamente. Pega a parte moral do assunto teológico, que vai depender do conceito de movimento, do conceito de ser, É isso aí. da inteligência, da finalidade do ser humano, que está para trás. Exato. Assim, tem que começar ali Do básico. que ele parte do princípio que é autoevidente. E a Isso. partir do autoevidente ele vai subindo nos Perfeito. conceitos. Exatamente isso. Da evidência para as verdades mais complexas. É assim. Tem assim, eu percebi o seguinte: quando eu fui no curso de batismo, no primeiro dia, primeira aula, eu falo sobre o homem. Essa mais ou menos essa aula eu gosto de ser mais rápido. Uma aula. Eu parto do quê? Da realidade mineral, você vai partindo daquilo que você consegue perceber da realidade. Você parte dos princípios mais básicos que você consegue perceber. Chegar a conclusões que muitas vezes as pessoas ficam assim tão com medo de São Tomás. Perfeito. Que falam assim: não, São Tomás é complicado. Não, é extremamente simples e realista. Isso. Porque parte dos princípios. Exatamente. Se a gente começar a falar aqui de, sei lá, intelecto ativo, intelecto passivo, sabe, começar a colocar um monte de termo técnico de maneira direta, a gente perde o fio da meada. Então, por isso que a gente tem que ir do princípio, como o Rafael muito bem disse. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui nos próximos encontros. Eu não sei, já passou, né? Uma hora? Só um pouquinho. Mais alguma dúvida? Não? Gente, eu espero que tenha sido claro, tá? A gente tentou aqui ser o mais didático possível. O assunto não é simples, tá? Apesar de trabalhar com princípios, a gente não está acostumado nem a meditar os princípios. Vamos ver se nos próximos encontros a gente consegue fazer, começar a engatinhar dentro da filosofia, compreender como a filosofia surgiu, compreender a base da filosofia, no que consiste a vocação do filósofo, o que é um princípio, caminhando devagar, que eu acho que talvez seja a melhor maneira da gente andar aí na proposta de curso que você me trouxe. Tá joia? Ok? Então é isso. Obrigado a todos, viu? Queria só convidar todos para